Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio e esse é um curso de matemática preparatório para os concursos do Censo 2022. Mais especificamente, nós estamos seguindo o edital de recenseador, ou seja, a função de recenseador. Para você que chega agora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Aqui na descrição do vídeo, você pode pegar o acesso a esse curso totalmente gratuito. Talvez você esteja se perguntando, mas que curso, professor? Aqui nós estamos criando uma playlist e, pelo que eu sei, nós já estamos no vídeo número 107. Só que as atividades, elas são propostas lá no Google Sala de Aula, certo? Então, se você pretende realizar essas atividades e entrar com certeza no nosso ranking de engajamento, então pegue o teu acesso aqui na descrição desse vídeo. Hoje nós falaremos sobre princípio multiplicativo. Na aula anterior eu falei um pouco sobre o princípio aditivo. Mas como assim, né? Princípio multiplicativo e aditivo. Eu falei um pouco como que nós vamos resolver equações do primeiro grau com apenas uma incógnita. Ou seja, de forma resumida, equações do primeiro grau que contenham só uma letra. Nós chegaremos nas equações que contenham duas letras, certo? E aí nós falamos sobre o princípio aditivo e hoje nós fecharemos com o princípio multiplicativo. E aí você está prontinho ou prontinha para resolver as equações, para fazer as atividades que eu vou propor no final dessa aula, certo? É lógico que nós vamos entrar em situações mais simples e aos poucos nós vamos entrando nas situações mais complexas. Quando eu falo situações, eu estou falando das equações. Equações que possuam frações, que possuam números decimais, que você vai ter que resolver parênteses, enfim, nada do que você já não viu, certo? Então nós estamos apenas encaixando as peças do teu curso que você está fazendo. Então você já viu números decimais, um módulo de números decimais, um módulo de frações, um módulo de números naturais. Nós já vimos agora nesse módulo números inteiros e vimos também números racionais. Então, todo o conteúdo de matemática está conectado. Então, talvez você olhe para o conteúdo agora e fale assim, eu não entendi isso. Talvez não seja a equação que você não entendeu. Talvez seja um conteúdo anterior. Porque se você encaixa bem os conteúdos anteriores, a coisa ela tende a dar certo. A primeira coisa que eu peço para os alunos, lá no início, você tem que saber a tabuada. Pensa comigo, se você quer estudar os números naturais, o conjunto dos números naturais, você vai aprender o quê? Adicionar, subtrair, multiplicar e dividir números naturais. Esse é o princípio, é o básico. Então, para quem estudou lá atrás ou quer estudar agora a tabuada, você vai se dar super bem, porque a gente não para de fazer contas por aqui, certo? Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa aula. Muito bem. Então, da mesma forma que nós iniciamos a aula anterior, nós vamos iniciar essa também. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o seguinte, o princípio multiplicativo. E aí, para quem assistiu a aula anterior, eu coloquei a mesma equação dos dois lados. Lógico que aqui eu alterei a equação, porque eu estou querendo criar uma proposta diferente. Mas a ideia é a mesma. Vamos lá. Na aula anterior, eu falei um pouco sobre a balança. Pensa no açougue. Você vai no açougue e não pensa naquela balança digital. Eu quero que você pense naquela balança que contém dois pratos. O que nós queremos naquela balança e queremos relacionar com as equações? A equação representa uma igualdade. Então, você concorda que o que nós temos do lado esquerdo, que é o primeiro membro, e o que nós temos do lado direito, que é o segundo membro, está em equilíbrio? O que eu tenho de um lado é igual ao que nós temos do outro, certo? É isso que nós temos. E lá na balança do açougue é a mesma coisa. Nós poderemos ter um desequilíbrio lá na balança do açougue? Sim. Pensa comigo, como eu falei na aula anterior. Se eu tenho 10 quilos de um lado da balança, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, na verdade? Vai ocorrer um desequilíbrio. Essa parte cai e essa parte sobe. Lógico. Agora, o que eu faço para equilibrar? Eu tenho que colocar a mesma quantidade desse lado, certo?
Então eu coloco 10 quilos desse lado, certo? Aí você volta a equilibrar a tua balança. Esse é o princípio aditivo que eu expliquei na aula anterior. Se você acrescenta uma quantidade de um lado, você tem que acrescentar a mesma quantidade do outro. E quando eu falo acrescentar, eu não estou falando só em colocar números positivos. Eu estou falando de acrescentar um número. Esse número pode ser negativo. Lógico, se ele for negativo, eu vou ter que tirar no final, né? Pensa comigo. Eu quero acrescentar uma quantidade positiva. Então, vamos supor que eu tenho uma balança em equilíbrio, 10 quilos de cada lado. Então, se eu acrescento 2 quilos de um lado, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Vai cair de um lado. O que eu tenho que fazer para equilibrar? Eu tenho que acrescentar 2 quilos do outro lado. Então, a gente vai lá e acrescenta 2 quilos para manter a balança em equilíbrio. Para manter a igualdade, o equilíbrio da balança. Aqui na equação é a mesma coisa. Se eu tenho uma equação, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Bem simples. X igual a 2. Eu quero acrescentar, por exemplo, 3 unidades dos dois lados. Olha só. Você concorda que eu acrescentei 3 unidades? 3 unidades positivas, não é verdade? Eu acrescentei 3 unidades positivas dos dois lados da igualdade. Pensa na balança. Eu estou acrescentando 2 quilos dos dois lados. Não aconteceu nada. Eu acrescento de um lado e acrescento do outro, tudo certo. A balança continua em equilíbrio. Aqui é a mesma coisa. Se eu acrescento 3 unidades de um lado e 3 do outro, lógico, unidade positiva, a balança continua em equilíbrio, certo? Agora, por que nós acrescentamos 3? Eu acrescentei um valor aleatório, tudo bem? Para você entender. Só que a gente não vai acrescentar qualquer valor, tá bom? Deixa eu só te falar outra coisa. Eu posso acrescentar 2 unidades negativas aqui dos dois lados da igualdade. Quando eu acrescentei 2 unidades negativas, significa que eu estou tirando. Pensa na balança. Eu tinha 10 quilos de um lado e 10 quilos do outro. Se eu tiro 2 quilos de um lado, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, né? Vai cair o lado que tem mais. Tem 10 e aqui tem 8. O que eu faço para equilibrar? Eu tenho que tirar 10 desse lado. Aí ela volta a equilibrar. 10 não, perdão. Tem que tirar 2 desse lado, que aí volta a ter 8 também. Aqui é a mesma coisa. Eu tiro 2 de um lado e tiro 2 do outro. Você pode estar perguntando, mas professor, você tira qualquer número? Eu posso tirar qualquer número. Eu posso tirar 100 de um lado e 100 do outro. Agora, a pergunta-chave é, por que você está tirando 100? Não é verdade? A gente tem que pensar nos números que nós estamos acrescentando ou tirando. Perdão. Então, o que nós queremos aqui? Esse é o princípio aditivo. Agora, eu quero falar do princípio multiplicativo. Vamos lá, vou apagar isso aqui. Pensa comigo. Olha só. Vamos voltar para a balança aqui, rapidinho. Eu tenho 10 quilos de um lado e 10 quilos do outro. Eu quero dividir essa quantidade por 2. Certo? Vamos dividir primeiro. Se eu pego 10 e divido por 2, o que acontece? Dá 5. Eu tenho 5 aqui. Eu peguei a metade de 10. Agora eu tenho 5. Porque dividir por 2 é multiplicar por 1 meio, não é? É pegar a metade. Se eu pego um número, se eu quero 1 meio de 10, ou a metade de 10, isso dá 5. O que vai acontecer com a balança? Esse lado vai cair e esse lado vai aumentar. Por quê? Porque aqui tem 10, aqui tem 5 agora. O que eu faço para equilibrar? Eu divido esse aqui, eu divido esse lado por 2 também. Eu dividi esse lado por 2, eu tenho que dividir esse por 2. Então, se eu tinha 10 aqui, dividido por 2 dá 5. A balança volta a ter equilíbrio, certo? Ou seja, se eu divido de um lado por 2, eu tenho que dividir do outro lado por 2. Se eu multiplico de um lado por 3, eu tenho que multiplicar do outro lado por 3. Presta atenção. Eu tenho 10 de um lado e 10 do outro. Se eu dobro essa quantidade aqui, o que vai acontecer? Se eu tenho 10, eu vou ter 20. O que vai acontecer com a balança? Isso aqui, ó. Vai cair o prato que tem mais. Tem 20, 10 aqui. O que eu faço para equilibrar? Eu tenho que multiplicar esse lado por 10, por 2 também. 2 vezes 10, 20. Ela volta a ter equilíbrio, certo? Então, o princípio aqui na equação é o mesmo. Eu posso multiplicar dos dois lados por 3? Posso. Eu posso multiplicar dos dois lados por menos 5? Posso. Contanto que você faça isso dos dois lados. A pergunta-chave é, o que isso vai trazer para você? Entende?
Você não pode multiplicar por qualquer número. Você pode, só que você está buscando aqui o alto desempenho. Então, você tem que pensar no número correto que você tem que fazer isso. Pensa comigo. Ó, eu tenho 3x é igual a 15. Universo, os racionais. Ou seja, o x tem que ser um número racional. Se o x não for racional, significa que nós não temos uma solução dentro desse conjunto universo. Mas vamos lá. Vamos com calma. Olha só. Eu tenho 3x é igual a 15. Agora, lembra que eu tenho que expressar o x? Eu tenho que dizer que x é igual a alguma coisa. Eu não posso falar que 3x é igual a 15. Eu não tenho o valor de x. Eu quero dizer que x, 1x ou x é igual a 3, é igual a 4. Eu tenho que expressar o x. Ou seja, letra de um lado, sozinha, e número do outro. Como que eu faço para tirar esse número 3 daqui? Porque eu tenho, olha só, eu tenho 3 vezes x é igual a 15. É isso que eu tenho. Usando o princípio multiplicativo, lembra que eu falei? Se eu divido de um lado, eu tenho que dividir do outro. Se eu multiplico de um lado, eu tenho que multiplicar do outro. Talvez você esteja perguntando, vamos multiplicar dos dois lados. Não, nós não vamos. Se eu quero tirar esse 3 daqui, o que eu vou fazer? Eu vou dividir dos dois lados por 3. Por quê? Porque eu sei que 3 dividido por 3 vai dar 1. Vou colocar aqui, ó, 1 vezes x. Eu vou colocar 1 vezes x para ficar mais didático. Por quê? Porque 1 vezes x é x. Eu já descobri o valor de x. Quanto que é 15 dividido por 3? 5. Certo? Então, eu não vou ficar aqui dividindo por qualquer número. Eu tenho que pensar no número que eu tenho que dividir. Certo? Então, eu dividi dos dois lados por 3. Muito bem. Eu posso fazer isso na balança também? Posso. Eu posso pegar... Eu tenho 12 quilos de um lado e 12 quilos do outro. Se eu dividir de um lado por 3, o que vai acontecer? 12 dividido por 3 dá 4, não dá? Então, vai acontecer o que com a balança? Vai acontecer isso aqui, ó. 12 e 4, que eu dividi por 3. O que eu tenho que fazer para equilibrar? Dividir esse lado por 3. E aí, quando eu divido por 3, volta em equilíbrio, porque 12 por 3 dá 4. 4 dos dois lados. Então, eu tenho que pensar no número que eu vou dividir ou multiplicar. Então, 1 vezes x é x, x é igual a 5. Eu consegui expressar o valor de x. X é igual a 5. Como o meu conjunto universo é os racionais e 5 é um número racional, então nós vamos dizer que 5 é a solução dessa equação dentro do meu conjunto universo. Certo? Muito bem. Agora eu quero resolver a mesma equação de uma outra forma. Pensa comigo. Eu tenho, mais uma vez, 3 vezes x é igual a 15. Isso dentro dos racionais, tá? Então, x é um racional. Qual é Eu tenho que tirar esse 3 daqui. Pronto, eu tenho que tirar ele daqui. Eu tenho que botar ele do outro lado. Eu tenho que expressar o x sozinho de um lado. Pensa comigo. Qual é a relação desse número 3 com o x? É de multiplicação. Lembra que eu falei na aula anterior sobre o princípio aditivo? Um número está adicionando no primeiro membro. O que eu faço com ele? Eu passo ele para o outro lado da igualdade subtraindo. Porque lembra que eu falei da fronteira? A igualdade é como se fosse uma fronteira. Eu não posso simplesmente pegar um número e passar para o outro lado do mesmo jeito. Ele tem que se transformar. Certo? Então, lá na aula anterior, eu falei que quando um número está adicionando de um lado, ele passa para o outro lado subtraindo. Porque a operação inversa da adição é a subtração. Agora, se ele estiver subtraindo, eu passo ele para o outro lado adicionando. Por quê? Porque a operação inversa da subtração é a adição. São operações inversas, adição e subtração. E qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, certo? E aí eu quero que você olhe para o que eu vou fazer aqui e olhe para o que já foi feito aqui, que você vai perceber que é a mesma coisa, tá? Olha só, esse 3 não pode ficar aqui. Então, eu vou ter que verificar qual é a relação que esse 3 tem com x. É de multiplicação. Aí você pensa, qual a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, esse 3, ele passa para o outro lado dividindo. Então, nós vamos falar que x é igual a 15
sobre 3. Muito cuidado, muita gente tem dúvida nisso. Professor, ele passou para o outro lado, ele passa subtraindo? Não, ele não passa subtraindo, quer dizer, com sinal trocado. A regra do princípio aditivo é passar com sinal trocado. A regra do princípio multiplicativo é se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Eu não falei que ele vai passar menos 3 dividindo. Ele passa 3, ele passa do mesmo jeito. Olha o que nós fizemos aqui, ó. Eu dividi dos dois lados por 3. Eu não dividi dos dois lados por menos 3. Eu dividi por 3. Então, perceba que isso que nós fizemos aqui é justamente o que foi colocado aqui. Só que aqui, do lado esquerdo aqui, nós dividimos dos dois lados por 3. É isso que você vai fazer na tua prova, no teu simulado, nos teus exercícios? Não. Você pode até querer fazer desse jeito. Porque é importante, é interessante você tentar fazer. Mas na prática, para ficar mais rápido e para você ganhar agilidade, é assim que você vai fazer. O número está multiplicando o x, então você vai passar ele dividindo. Ah, e se o número estiver dividindo? Então você passa ele multiplicando. Nós vamos chegar lá. Quanto que é 15 dividido por 3? É 5. 5 é racional? Sim, 5 é racional. Então, a nossa solução só pode ser o número 5. Certo? Vamos lá? Vamos colocar uma situação um pouquinho mais complexa. Vamos resolver isso aqui da nossa forma inicial, usando os princípios aditivo e multiplicativo ao pé da letra. Primeira coisa, você percebeu que nós temos muitos termos aqui. Dá uma olhada que eu tenho menos 4 e eu tenho 12. Então é por aqui que nós vamos começar. Lembra que eu falei que eu não posso adicionar banana com laranja nas aulas anteriores? Por quê? Porque não são coisas semelhantes, não é verdade? É a mesma coisa dos termos algébricos. Pensa comigo. Opa, peguei uma caneta que não é muito boa. Vamos lá, vamos mudar isso aqui. Vou pegar uma vermelhinha aqui. Olha só, eu tenho 3x mais 2y. Eu consigo adicionar essas coisas? Não. Por quê? Porque a parte literal aqui é x e a parte literal aqui é y. Eu não consigo adicionar. É como se eu quisesse adicionar 3 laranjas mais 2 bananas. Não dá. Não são semelhantes. A mesma coisa, ó. 3x mais 4. É número somado com um termo algébrico. Eu não consigo somar isso aqui. Não tem como. Não posso falar que é 7. 7 o quê? 7x? Ou simplesmente 7? Certo? Então, na equação é a mesma coisa. Nós juntamos, nós agregamos as coisas que são semelhantes. O que é semelhante? Número é semelhante com número. Então, eu posso adicionar, eu posso agregar. Seja somando ou subtraindo. Letra é semelhante com letra. Só que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Aqui eu não posso adicionar, embora tenha letra, mas isso aqui eu posso. 2x mais 3x. Isso vai dar 5x. Eu posso fazer isso. Por quê? Porque a parte literal da primeira é x e a parte literal da segunda é x também. É a mesma parte literal. É como se eu quisesse somar 2 bananas mais 3 bananas. 5 bananas. Tá aqui, ó, aqui embaixo. Certo? Então, bora lá. Como que nós vamos iniciar isso aqui? Nós vamos iniciar pelo princípio aditivo. Eu vou começar aplicando o princípio aditivo. Primeiro, eu vou tentar passar os membros semelhantes para o mesmo lado. Na aula anterior, eu falei para você, sugerir, né, lógico, para a gente colocar letras do lado esquerdo do primeiro membro e números do lado direito, segundo membro. Ah, professor, eu estou cansado disso. Eu quero colocar letra do lado direito e número do lado esquerdo. Vai dar a mesma coisa, certo? Só que aqui eu tenho que seguir alguma regra. Eu não posso fazer dos dois modos, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu vou colocar letras do lado esquerdo e números do lado direito. Certo? Vou colocar simultaneamente. Então, o que vai acontecer? O semelhante do menos 4 está desse lado. E eu tenho que colocar número desse lado. Então, o 4, ele está subtraindo aqui. Olha aqui o sinal dele. Ele vai passar para o outro lado adicionando. É como se eu estivesse adicionando 4 unidades dos dois lados. Certo? Lá no princípio aditivo, lá na raiz do princípio. E esse cara aqui, ó, o 2x, ele tem que passar para o outro lado. Só que ele está adicionando. Ele está adicionando desse lado. Ele é positivo.
Ele está prontinho aqui para adicionar, porque ele é positivo. Então, nós vamos carregar esse 2x para o outro lado negativo, com sinal trocado. Certo? Então, vai ficar da seguinte forma. 6x, que já está do lado esquerdo. Esse 2x vai passar para o lado esquerdo. Ele atravessa a fronteira da igualdade e troca o sinal, que eu estou usando o princípio aditivo. É igual. Olha o 12. O 12 continua do lado direito, positivo. E esse 4, que é negativo, ele passa para o outro lado positivo, porque ele passou a fronteira da igualdade, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós já temos semelhantes do mesmo lado. Perceba, 6x menos 2x eu consigo fazer numa boa. 12 mais 4 eu também consigo fazer numa boa. Então, 6x menos 2x só pode ser 4x. 6 laranjas menos 2 laranjas, 4 laranjas. Isso é igual. 12 mais 4 é igual a 16. Nesse momento, você finalizou a parte do princípio aditivo, certo? Você colocou do mesmo lado os termos semelhantes e adicionou os semelhantes. Adicionar significa agregar, né? Uma adição algébrica. Agora, eu não posso usar o princípio aditivo. Eu tenho que utilizar o princípio multiplicativo. Por quê? Porque esse 4, ele multiplica o x. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir dos dois lados por 4, concorda? Porque quando eu divido dos dois lados por 4, eu tiro esse 4 daqui e passo ele para esse lado. Concorda? Só que eu não vou fazer isso mais. Eu vou fazer assim, ó. Não, na verdade eu vou. Porque eu tenho a mesma equação aqui. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Na verdade, não era isso que eu ia fazer, tá? Eu fiz besteira aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Olha só. Vamos lá, gente. Eu vou apagar. Tá certo o que eu fiz. Não tá errado. Tá bom? Não tá errado. Não tá errado. Não estressa. Não tá errado, não. Eu vou usar aqui o princípio aditivo. Então, pensa comigo. Eu tenho 6x menos 4 mais 4. Olha o que eu fiz. 2x mais 12 mais 4. Perceba, eu adicionei 4 unidades dos dois lados. Olha só para você perceber como que isso é demorado. Eu estou usando o princípio aditivo. Por quê? Eu adicionei 4 dos dois lados justamente para cancelar esses dois termos aqui. Ó. Isso aqui vai dar 0. Então vai ficar 6x é igual a 2x. Quanto que é 12 mais 4? Dá 16. Agora, eu vou adicionar menos 2x dos dois lados. Por quê? Porque eu quero tirar o 2x desse lado aqui. Eu quero passar para o outro lado. Porque 2x menos 2x dá 0. Então, aqui eu já posso, inclusive, fazer 6x menos 2x, 4x. E aqui vai sobrar só o 16. Certo? Então, eu utilizei aqui o princípio aditivo. Ok? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir dos dois lados por 4. Certo? Por quê? Porque 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes x é x. 16 por 4 é 4. Então, x é igual a 4. Esse número é racional? Sim, ele é racional. Então, a solução será o número 4. Peço perdão para vocês, porque aqui a proposta era fazer utilizando o princípio aditivo e multiplicativo, na essência dele. Aqui eu vou fazer direto como eu já havia iniciado. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu marcar aqui de novo, para começar. Esse menos 4 e esse 12 são semelhantes. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer por partes. 6x é igual a 2x mais 12. Esse 4, que está subtraindo do lado esquerdo, ele vai somando para o lado direito. Então, vai ficar 6x é igual a 2x mais 16. Veja que eu tenho 2x desse lado e 6x desse. A ideia é passar as letras para o lado esquerdo. Então, o 2x está adicionando, então ele vai passar para o outro lado subtraindo. Certo? 6x menos 2x são semelhantes, vai ficar 4x é igual a 16.
O 4 ele está multiplicando o x, então vamos usar o princípio multiplicativo. Se o 4 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo. E 16 por 4 vai ser 4. E a solução aqui também será o número 4 também, certo? Porque 4 é um número racional. Ok? Então, eu acho que eu tenho aqui mais duas equações para a gente fazer, tá bom? E aí nós vamos utilizar aqui não o princípio aditivo e multiplicativo na sua essência. Nós vamos resolver aqui da forma direta, certo? Utilizando, lógico, o princípio, a essência do princípio aditivo e multiplicativo, só que nós vamos fazer direto. Olha só. Proposta. Ah, professor, tem uma fração e o universo é os inteiros. O que eu faço? Bora lá. Proposta. Eu vou tirar MMC dos dois lados da minha equação. Tá bom? Vamos lá. Vamos tirar MMC dos dois lados. Qual é o MMC de 5 e de 1? É 5. Vamos colocar aqui, ó. 5 e 5. Bora lá. Deixa eu mudar aqui a cor. 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 2x é 2x. Eu estou preparando a minha equação, certo? Porque eu tenho uma fração ali. Isso está impedindo a gente de realizar as contas. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 4, 20. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes x, 5x. Certo? Presta atenção no que eu vou falar. Todos os termos da minha equação têm o mesmo denominador. Concorda? Todos os termos da minha equação têm o mesmo denominador. Então, o que nós vamos fazer na prática? Quando você tem o mesmo denominador na tua equação, tanto de um lado quanto do outro, você vai cancelar os denominadores. Mas como assim cancela? Cancela. E vai trabalhar apenas com os numeradores. Certo? Mais uma vez, veja que os denominadores são diferentes na minha equação original. O que eu fiz? Eu tirei o MMC da minha equação por completo. Por completo, tá? Quando você tira o MMC por completo, tanto de um lado quanto do outro, você torna os denominadores iguais. Quando você descobre os novos numeradores da tua equação, que é essa parte em vermelho, o que você faz? Você cancela os denominadores e esquece eles. Trabalha apenas com os numeradores. Aí eu te pergunto, tem termos semelhantes? Tem, ó. Olha aqui os termos semelhantes, não é verdade? O que nós vamos fazer aqui? Ah, professor, agora você poderia passar essa letra para o outro lado, né? Beleza, vamos lá. Então, esse 2x eu vou usar o princípio aditivo. Veja que ele está adicionando desse lado. Então, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar menos 20, que continua do lado esquerdo, é igual a 5x menos 2x, certo? Muito bem, são semelhantes, então menos 20 é igual a menos, que é igual a mais 3x. Concorda? Muito bem, então vou separar aqui para a gente continuar desse lado. Menos 20 é igual a 3x. Talvez você esteja pensando, meu Deus, eu só sei trabalhar com x do lado esquerdo. Você pode mudar? Pode mudar, pode mudar. Você pode escrever assim, ó, 3x é igual a menos 20. Simplesmente, você pode escrever isso, tá bom? Eu não vou escrever, vou deixar do jeito que está. Veja que o 3 está multiplicando o x, então o que eu vou fazer? O 3 ele vai passar dividindo o 20. A pergunta é, 20 dividido por 3 vai me trazer um número inteiro? Porque o meu universo é inteiro, concorda? Ou seja, o x só pode assumir número inteiro. 20 sobre 3 não é um número inteiro. Eu não consigo dividir o 20 por 3. Não é porque é negativo, é porque não dá para dividir. Até dá, vai dar um número decimal, certo? Mas não vai dar um número inteiro. Por exemplo, 20 dividido por 4 é 5. 5 é um inteiro? Sim. Então, a solução aqui, nós não temos uma solução dentro desse conjunto universo. Certo? Então, essa equação original não tem uma solução para o universo dos números inteiros. Certo?
Muito bem. Agora vamos lá. Eu quero fazer uma outra equação para terminar a nossa aula. Só que agora o universo continua sendo os inteiros. Vamos lá, vamos ver o que acontece? Mais uma vez, eu tenho frações, denominadores diferentes. Então o que você vai fazer? Você vai tirar o MMC da tua equação. Qual é o MMC de 2 e 5? 10. Então vamos lá, vamos colocar o 10 aqui, ó. Muito bem. Vamos lá. Eu tiro o MMC da equação toda. Presta atenção. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3x, 6x. 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 1, 10. Não é verdade? 10 dividido por 2, 5. 5 vezes x, 5x. Concorda? Mais uma vez, tirou o MMC dos dois lados da equação, cancela os denominadores. Você não precisa mais deles. Então, você vai trabalhar só com os numeradores. 6x menos 10 é igual a 5x. Muito bem. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Eu tenho semelhantes? Eu tenho 6x aqui e tenho 5x aqui. Olha o que eu vou fazer. Presta atenção. Eu vou passar o 5x para o outro lado e vou passar o menos 10 para o lado direito. Eu estou fazendo a jogada aqui. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 6x. O 5x está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. O 10 está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Certo? São termos semelhantes. 6x menos 5x é 1x. 1x é igual a 10. 1x igual a 10 significa que x é igual a 10. Agora, esse número, essa resposta que nós encontramos, x é igual a 10, é um número inteiro? Sim, é um número inteiro. Então, nós temos uma solução. Ou seja, a nossa resposta, a nossa raiz da equação está dentro do conjunto universo. Então, nós podemos afirmar que, nesse caso, a solução é igual a 10. Neste momento, eu estou disponibilizando as atividades para vocês fazerem, envolvendo o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Na próxima aula, eu volto fazendo a correção de todas as atividades. Um abraço e até a próxima.